Bom dia mais uma vez, graça e paz. Como vocês já sabem, eu sou o pastor José Nedino e hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Quero chamar-lhes a atenção para o livro de Mateus, no capítulo 5 e o versículo 13. Hoje nós vamos falar da coisa que mais nós temos medo. Ao mesmo tempo, é uma das coisas mais gostosas que temos, pois é ela que nos faz sentir as coisas. Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser pisado, lançado fora e pisado pelos homens. Amém? Olha, queridos, que coisa linda esse texto, né? Fala do ingrediente que mais a gente gosta e o que mais dá medo, né? Hoje em dia só se fala de fugir do sal, de largar o sal, de abandonar o sal. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que é Ele que restaura o sabor. E nós vamos aqui falar de duas coisinhas básicas que o sal nos traz. Mas antes de tudo, eu quero dizer para os amados que o cristão, ou os cristãos, são o sal da terra. O texto já diz, não tem como eu me afastar ou negar isso. Não é verdade? E o sal ele tem dois valores. O primeiro, ele dá o sabor. E o segundo, ele tem o poder de restaurar, de manter intacto, de vencer a corrupção. Amém? Olha que coisa linda. Deus colocou para nós as coisas mais simples para a gente entender. O sal é o ingrediente mais barato da casa, de uma família, mas ele tem um valor tão tremendo que ele está na Bíblia como exemplo. Você já imaginou nisso? E aí ele diz que o sabor é dado pelo sal e o poder de preservar as coisas, o alimento da corrupção. É muito interessante quando nós observamos o sal. E a igreja, queridos, ela também tem esses dois papéis que aqui foi simbolizado como com o sal. E, portanto, nós devemos ser exemplo para o mundo. Exemplo de segurança. A gente tem que conter as ondas do mal que vem para nos corromper. Essas ondas que vêm para nos tirar da presença do Senhor. Essas ondas que vêm para tirar o crente da seriedade. Então, a igreja ela é para isso. Para sustentar, para segurar o cristão para que ele não entre em corrupção ou não deixe corromper aquelas coisas que se achegam à igreja, ou seja, as pessoas, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, queridos, nós devemos estar prontos, como exemplo, para militar contra as heresias que se aproximam, que vêm para nós, para nos tirar da presença do Senhor, para nos deixar atônitos sem conseguir ver Deus perfeitamente, e podemos perder o colorido das coisas concernente a Deus, as coisas espirituais.
e vê-las talvez ou atônita, né? Não sabendo que cor seria esta, ou talvez vendo ela em preto e branco. E a palavra de Deus diz que a igreja tem esse papel de fazer com que as pessoas possam ver as coisas espirituais de um modo colorido. E, em primeiro lugar, meus amados, a igreja não pode abafar essas coisas. A igreja não pode abafar ou ser, digamos assim, uma linguagem bem comum aí que a gente escuta, né? Ou como diz lá no Apocalipse, uma igreja morna. A igreja ela tem que ser ativa, ela tem que ser reagente das coisas que vêm contra ela. Hoje nós temos as evidências do povo de Deus, todos quase que de uma forma muito maciça, o esfriamento da igreja. Parece que o mundo está levando a igreja a se corromper, a esfriar, a fracassar, a entregar aos pontos onde nós deveríamos militar contra todas essas coisas, sabe? Reagir contra as heresias, contra o esfriamento, contra aqueles que querem denegrir a imagem da igreja, dos servos de Deus, sabe? Do cristão. Porque, irmãos, nós, como diz aqui a própria palavra, ele diz assim, olha, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, insosso, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Você já imaginou que degradação o cristão pode chegar? A ser nada. E aqui ele está falando num termo mais amplo, né? Igreja. Ou seja, eu e você juntos. Nós somos a igreja. Então você que está ouvindo essa palavra hoje, se você já aceitou a Jesus, você faz parte da igreja. Você sozinho não é a igreja, mas você faz parte dela. Porque a igreja, meus queridos, ela é o conjunto de pessoas salvas que crê na pessoa de Jesus Cristo, tirada desse mundão para formar o corpo de Cristo. Você já imaginou? Não é maravilhoso? Então imagine isso na sua vida, você sendo essa pessoa que transmite o sal, o sabor que segura a vida. Você pega uma carne no açougue e coloca ela em casa, se você não salgar aquela carne, ela não leva 2 dias, talvez até menos. E é necessário que você entenda isso, que a igreja era comparada com o sal, que salga, que traz o sabor, que sustenta, que mantém a vida. E nós, como igreja, nós devemos manter a vida do cristão e do cristianismo. Portanto, devemos ser exemplo, irmão, para o mundo e, ao mesmo tempo, lutar contra toda a corrupção que muitas vezes a sociedade nos impõe. Entende? É dessa forma que nós temos que observar a igreja. Segundo lugar, queridos, tais igrejas ou tais dificuldades que faz com que a igreja venha ficar ou se tornar morna, ela mancha a sociedade, sabe? Ela pode ser pisoteada. Eu não sei se vocês já observaram, já presenciaram algumas cenas, ou então alguns dizeres de alguns, olha, eu ir naquela igreja, vou nada, aquela igreja não presta, o fulano não presta, fulano é aquilo, é assim, assado. Então, isso significa que essa igreja está deixando o seu sabor,
deixando de ser sal da terra. Ela está deixando de ser salgada. Ela está sendo insípida ou insulsa. Não está dando mais o sabor. E não está restaurando mais as vidas que estão apodrecidas e apodrecendo nesse mundo que está tão conturbado, com tantas heresias, com tantas coisas que denigrem a imagem de Deus que é o ser humano, o homem. Amém? Então, queridos, você precisa viver essa realidade, saber que nós somos a igreja e que a igreja tem esse conceito. Deus quer que você tenha essa liberdade de salgar. Eu vejo muitas vezes, queridos, os crentes virando agentes secretos de Deus. Não se mostram, não mostra a realidade de quem Deus é, não diz a sua fé. E olha que o texto de Romanos diz que até a natureza geme, sabe? Esperando a revelação dos filhos de Deus. Está lá no capítulo 8, versículo 13 e 14, se eu não me engano. Então você precisa ter essa consciência, meu amado. Você, meu irmão, você precisa ter essa consciência. Se você já é crente, por favor, pelo amor de Deus, exerça o seu cristianismo. Diga que você é cristão onde quer que você chegue, para mostrar que o cristão faz a diferença. Entende? Então é preciso que você tenha essa conotação. É preciso que você desempenhe o seu papel como igreja do Senhor Jesus Cristo. Senão, meu querido, a palavra de Deus diz que você pode ser pisada pelos homens. No livro de Mateus mesmo, no capítulo 7, o Senhor mostra aí um exemplo muito grande, muito forte, que há muitas igrejas que irão ficar e serão lançadas no inferno. Mas como é isso, pastor? É verdade, não sou eu que digo, não, é Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que é o cabeça da igreja, mas ele vai mandar às igrejas organização, porque essas igrejas organizações, amados, elas estão insípidas, ou seja, sem sal, não consegue restaurar o sabor, ela não consegue ser mais o sal que Jesus Cristo disse que nós devemos ser. E quando elas vão para Jesus, Jesus diz assim: olha, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E aí ele diz: mas Senhor, em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, nós falamos novas línguas, nós curamos, nós profetizamos. E o Senhor diz abertamente para eles: olha, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê, queridos? Porque não reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Usam a autoridade do Senhor, mas não usam essa autoridade para a sua salvação, apenas para decretarem, sabe, bens para si próprio, para se engrandecer ou se envaidecer, para dizer que eles são os bambambãs, sabe, os santarrões. Não, meus queridos, a palavra de Deus diz que nós devemos ser sinceros diante do Senhor, viver a pura realidade da palavra, para que sejamos santos. Amém? Finalmente, queridos, eu quero ler com os amados o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, para que você possa compreender mais esta linguagem que nós estamos usando aqui da igreja como sal. Capítulo 3, versículo 16, diz assim: assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Entende? Então, é necessário, querido, que você tome uma posição, seja um crente fervoroso, cheio de fé, de fervor,
Você consegue ser isso? Se você não consegue, o Senhor diz, pede a mim. Sabe como ele diz o texto de Jeremias 33:3? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda nem sabes. Sabe? O texto de Romanos é muito claro, de Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, diz, olha aquilo que nem chegou ao coração do homem, nem ele ouviu, nem percebeu. Diz a palavra de Deus que são as coisas que estão reveladas, que o Senhor quer nos mostrar. Ele quer nos revelar, pois ainda estão ocultas, mas o Senhor quer nos revelar. Isso não é maravilhoso? Então, igreja, a palavra do Senhor diz, seja sal da terra, para que você possa salgar essa nação apodrecida. Sabe que a cada dia os homens estão apodrecendo. Oh, querido, não deixa para amanhã não. Te reconcilia hoje com o Senhor, você que está afastado. Busca o Senhor. Ouve essa palavra e guarda ela no teu coração. Diz, Senhor, eu não tenho condição, eu preciso sair desse marasmo que eu encontro, para que o teu nome venha a ser glorificado na minha pessoa. Então faça isso. Se arrependa. A palavra de Deus diz, lembra de onde caíste. Arrepende-te e volta ao teu primeiro amor, para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Oh, meu querido, você que está firme, ativo na palavra do Senhor, continua, meu amado. A palavra de Deus diz assim, aquele que é santo, santifique-se mais. Busca a Deus mais e mais. Encha-se do Espírito do Senhor, para que nele você tenha poder, tenha força de exaltar o nome do Senhor e declarar ao mundo quem é o nosso Deus. Eu me lembro, meus amados, lá no livro de Reis, lá, irmãos, tinha uma menina que morava na casa, foi levada cativa para a casa do profeta Naamã, né? do general Naamã. E aí aquele homem, ele tinha uma lepra muito séria e ele não conseguia se curar. E aí aquela menina disse assim, se meu Senhor soubesse que há profeta em Israel, ele seria curado. Uma menina, querido. O Senhor não liga para a idade, o Senhor não leva em consideração a idade, nem o tempo da ignorância o Senhor não leva. Então busque ao Senhor, mesmo na sua tenra idade, ou seja, você criança, mesmo que você não tinha ouvido falar disso, ele não leva em consideração o tempo que você não sabia, mas hoje você sabe que há profeta no meio do povo de Deus. Busque ao Senhor. Quando eu digo a profeta, não é aqueles que saem dando profetadas por aí não, mas é aqueles que falam de Jesus seriamente, que mostra quem é o nosso Deus. Então se converta, arrependa-se, busque ao Senhor. Você que ainda não conhece Jesus, abra o seu coração agora e busque o Senhor. E ele disse lá em João capítulo 5, versículo 24, ele diz assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim e naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Já pensou nisso? Então creia, busque ao Senhor, renda-se onde você está, aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Deus te abençoe, compartilhe desse vídeo com aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, com aqueles que conhecem também, mas leve a palavra do Senhor, seja sal. Olha, vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, diz aí, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Que Deus tenha misericórdia de você, que você não venha passar por esse versículo na íntegra no sentido maléfico, mas no sentido benéfico. Seja sal.
Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo.